Olá, seja bem-vindo ao programa AB Cérebro TV. É um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociências. E aqui nós estamos com uma série especial dedicada a acidente vascular cerebral. Eu tenho um grande prazer de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Fabrício Lima, que fez mestrado em saúde pública pela Harvard e que está em fases de terminar o seu doutorado na fisiopatologia médica voltado para assuntos da AVC. E aqui a gente vai falar de umas coisas bacanas, por trás dos bastidores de como se desenvolve a ciência. A ciência que a gente não vê, mas de fato como ela acontece. Tudo bom, Fabrício? Como tá? Tudo bem, doutor Lee? Tudo bom. Vamos lá, Fabrício, conte um pouquinho quais são, assim, aqueles segredos, o que está acontecendo. Conte um pouquinho do teu projeto, como é que ela se desenvolveu, se desenrolou e como é que ela está indo agora. Ótimo, excelente. Então, vou falar um pouquinho como é que surgiu a ideia. Inicialmente, o meu campo de pesquisa foi a epidemiologia, foi a saúde pública. Viajei para os Estados Unidos para estudar um pouquinho mais sobre isso, exatamente na área de doença cerebrovascular. Mas eu notava que eu necessitava de alguma coisa a mais. Somente a epidemiologia, o nível populacional, não era suficiente. Então, eu notava que estava faltando alguma coisa. Eu precisava chegar mais perto do indivíduo, não só da população, que é de extrema importância, mas do indivíduo. Então, por que não, de repente, aplicar alguns conhecimentos da saúde pública nessa doença que é tão prevalente, que é tão importante para a gente, e utilizar outros instrumentos, outras ferramentas, no sentido de melhorar o cuidado, aprimorar o diagnóstico, conseguir uma melhor forma de prognosticar, ou seja, o que vai acontecer? Eu vou ficar melhor? Eu vou ficar pior? Então, a partir daí, foi se desenvolvendo a ideia. E já lá nos Estados Unidos, eu já tinha ouvido falar do grupo de pesquisa, onde atualmente eu estou, que é aqui na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e sabia do trabalho que já era realizado. Um campo que eu também já tinha algum conhecimento em termos de imagens, de uma área um pouco mais tecnológica, e aqui despontava como um centro de importância dentro do Brasil. Então, eu estaria dentro de um centro no meu país, fazendo pesquisa com uma área que me interessa muito e mais próximo do indivíduo, podendo ajudar o indivíduo. Então, por que não vir para cá e tentar desenvolver um projeto de pesquisa aqui? Bom, mas então, dentro de que ideia? Ora, existem várias ideias. A doença cerebrovascular, não só a doença cerebrovascular, mas toda a neurologia, é um campo muito ativo de pesquisa, envolve diversos e diversos ramos, linhas de pesquisa. Então, você precisa escolher um desses ramos para estudar. Afinal de contas, você não pode querer estudar tudo. Vai fazer vários doutorados aí. Um só, né? Exatamente. Então, se a gente for parar para pensar, comparando com outras áreas da medicina, a gente nota uma certa diferença. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente observa algum familiar ou algum amigo que encontra-se dentro do hospital, o que a gente nota? Ele está com alguns eletrodos, né, aqueles fios aqui no tórax, né, um monitor também aqui no dedo, monitorizando o nível de oxigênio, os batimentos cardíacos, ver a pressão. Mas espera aí, alguma coisa estava faltando ali. Estava faltando o que a gente monitoriza aqui na nossa cabeça. Então, parece que a gente se concentra mais
em outras partes do corpo do que na nossa cabeça. É claro que a gente tem o exame, né? O exame do médico, o exame dos profissionais que participam no atendimento daquele indivíduo, daquele paciente. Mas existe uma limitação para isso. Afinal de contas, você não consegue examinar uma pessoa minuto a minuto, ou mesmo até de hora em hora, é algo, em termos práticos, difícil. Principalmente se a gente levar em consideração que a quantidade de pessoas no nosso sistema de saúde que nós temos que atender hoje em dia é uma demanda muito grande, às vezes existe carência de profissionais, enfim. Então, será que nós não podemos dispor de meios de melhor monitorizar aquela pessoa, de melhor estudar aquela pessoa? E, além do mais, utilizar isso também em termos prognósticos, em termos do reconhecimento de determinadas complicações e entender melhor como é que o cérebro da gente, como é que ele sofre após o acidente vascular cerebral. Por que algumas pessoas se recuperam mais? Por que algumas pessoas se recuperam menos? Que outros fatores estão envolvidos nesse processo? Então, a partir daí, foi se desenvolvendo a ideia. Ora, a Unicamp é um centro de excelência em realização de técnicas de imagem mais avançadas e também é um centro de excelência em epilepsia e eletrofisiologia. Ou seja, um dos estudos em eletrofisiologia, em neurofisiologia, é o eletroencefalograma. Então, por que não utilizar já da experiência desse centro e combinar essa experiência no sentido de aprimorar, melhorar o cuidado do paciente com AVC? Então, a partir daí, foi se desenvolvendo a ideia e chegamos à ideia de fazer o quê? Bom, vamos realizar, então, um exame de eletroencefalografia nos pacientes com doença cerebrovascular, na sua fase aguda, e saber quais são as alterações, qual a frequência de alterações que esses pacientes apresentam, o que essas alterações elas podem trazer de informação para a gente, informação, ele vai se recuperar mais, ele vai se recuperar um pouquinho menos, qual a chance dele desenvolver determinadas complicações. Como a gente sabe, alguns pacientes, na fase mais precoce do acidente vascular cerebral, ou mesmo na fase mais tardia, desenvolvem algumas complicações que, dentre elas, por exemplo, é o desenvolvimento de crises convulsivas. Crises convulsivas que, quando repetidas, podem piorar, né? Podem piorar. Então, o que a gente chama de epilepsia, né? Epilepsia se desenvolve após o acidente vascular cerebral. Será que nós temos formas de antever, de prognosticar, de conseguir saber quais pacientes que vão apresentar esse tipo de complicação antes que ela ocorra? Então, a partir daí, nós desenvolvemos, então, essa ideia, esse projeto de realizar o eletroencefalograma na fase mais aguda do acidente vascular cerebral e, mais ainda, nós fomos um pouquinho além, onde alguns pacientes com doença cerebrovascular possuem alterações que ocorrem, por exemplo, naqueles pacientes que são portadores de epilepsia, aqueles pacientes que desenvolvem crises convulsivas. E nos pacientes com AVC, como é que funciona o cérebro daqueles pacientes que possuem esse tipo de alteração? Então, foi outra pergunta. E a partir daí, nós fomos um pouquinho além. Nós utilizamos uma técnica de imagem com ressonância magnética, chamada de ressonância magnética funcional. E o que a ressonância magnética funcional faz? Ora, nós realizamos o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é como se fosse o eletro do coração, mas na cabeça. Nós vemos a atividade elétrica do nosso cérebro. A ressonância funcional, ela também serve para estudar o funcionamento do nosso cérebro. Só que
de uma perspectiva um pouco diferente. O que ela vai avaliar? Ela vai avaliar o funcionamento do nosso cérebro, o funcionamento dos neurônios, medindo o fluxo de sangue. Mais especificamente, a quantidade de oxigênio que está contida ali no sangue que vai para o cérebro. Eu vou explicar isso de uma forma mais básica. Quando eu realizo determinadas ações, por exemplo, um movimento da minha mão, uma área do meu cérebro está sendo ativada. Neurônios que são responsáveis pelo controle da minha mão, dos músculos da minha mão, estão sendo ativados e, através disso, eu consigo mexer minha mão. Mas, ora, o neurônio, ele precisa de energia para funcionar. E essa energia, como é que ela é levada para o neurônio? Através do sangue. Oxigênio, glicose. Então, eu preciso de um aporte energético para que esse neurônio funcione e eu consiga movimentar a minha mão. Então, é necessário, quando o neurônio ele é ativado, existe um aumento do fluxo de sangue para aquela região. E esse aumento do fluxo de sangue, aumento ou diminuição, quando, por exemplo, eu paro de movimentar a minha mão, ele também ocorre uma variação na quantidade de oxigênio que é contida nesse sangue que vai para aquela determinada região do cérebro. E é exatamente essa variação na quantidade de oxigênio do sangue que acontece na ativação de determinadas regiões do cérebro que nós conseguimos medir na ressonância magnética funcional. Então, esse é o meu projeto de pesquisa, então. A realização do eletroencefalograma na fase precoce, na fase aguda do AVC isquêmico, e em pacientes que possuem essas alterações, essa atividade epileptiforme, como a gente chama, nós fazíamos, então, um estudo de ressonância magnética funcional. Afinal de contas, alguns desses pacientes que possuem esse tipo de atividade, eles são completamente normais, não manifestam nenhuma sintomatologia, além daquela do próprio acidente vascular cerebral. Mas será que esse tipo de alteração não determina algumas consequências no funcionamento do cérebro? Funcionamento esse que a gente estuda através do estudo do fluxo de sangue, da quantidade de oxigênio que está contida no nosso cérebro. Então, fomos lá e estudamos uma proporção dos pacientes que são atendidos aqui no Hospital das Clínicas com acidente vascular cerebral isquêmico. Um total de 156 pacientes. Eu mesmo fui lá e, para realizar a pesquisa, é claro que nós pedimos sempre a autorização do paciente em algumas situações, quando o paciente não consegue compreender completamente o sentido da pesquisa, por que você está fazendo aquilo ali, nós também conversamos com os familiares, porque, afinal de contas, é algo que precisa ser bem entendido e é um ato voluntário do paciente. Ninguém é obrigado a participar de projeto de pesquisa. Então, eu fui lá, conversei com os pacientes, conversei com os familiares, fizemos os exames nos 156 pacientes e numa proporção desses pacientes, uma proporção pequena, infelizmente, uma proporção bem pequena, infelizmente, de 4 pacientes, nós conseguimos realizar o estudo de ressonância magnética funcional nesses pacientes que possuíam esse tipo particular de alteração. Bom, e o que foi que nós encontramos? É que existe uma proporção frequente de pacientes que possuem esse tipo que a gente chama de atividade epileptiforme. Em torno de 20% a 30%. Os dados eles estão sendo ainda trabalhados,
excluindo possíveis erros. Por isso que eu não estou passando agora a estatística mais precisa, porque antes que eu passe isso, eu preciso realmente me certificar que os dados estão corretos. Mas situam-se em torno dessa frequência. E, além disso, nós estudamos uma outra parte do eletroencefalograma também. Estudamos o eletroencefalograma sobre outro aspecto. Será que nós conseguimos extrair uma informação mais quantitativa? Porque quando nós vemos o eletroencefalograma, nós conseguimos dizer, ok, tem atividade epileptiforme, tem algumas ondas lentas, como nós chamamos, a atividade do cérebro é um pouco mais rápida. A não ser quando em determinadas situações essa atividade ela fica um pouco mais lenta, mas em determinados problemas de saúde, como por exemplo o AVC, existe uma quantidade maior dessas ondas lentas. Que isso é relativamente fácil de você ver no eletroencefalograma. Mas será que nós podemos quantificar, ou seja, obter uma medida mais precisa dessas alterações? Então, através de uma parceria também com os nossos amigos e colegas da engenharia elétrica, nós então utilizamos métodos mais quantitativos através de técnicas de processamento de sinal, no sentido de extrair essa informação quantitativa, essa quantidade de ondas lentas que o eletroencefalograma apresenta, e tentar ver se uma maior ou uma menor quantidade dessa alteração, desse parâmetro, possui informação prognóstica. E o que nós vimos é que realmente isso parece ter uma informação prognóstica, essa forma mais quantitativa de avaliarmos o eletroencefalograma. Que quando nós comparamos aqueles pacientes que possuem uma maior quantidade de ondas lentas com aqueles pacientes que possuem um eletro mais normal, com menor quantidade de ondas lentas, nós vimos que isso se correlaciona não só com o estado do paciente naquela fase, ou seja, quanto maior a sequela, maior a quantidade de ondas lentas, mas também com o prognóstico desse paciente em 3 e 6 meses. Então, isso é uma informação que ainda não só aqui, mas em outros centros do mundo, pessoas também estão utilizando, estão aprimorando diversas técnicas, diferentes técnicas para avaliação do exame do eletroencefalograma. Porque isso pode ser uma informação adicional ao exame clínico, à avaliação clínica que é feita tanto por médicos, neurologistas, quanto outros profissionais de saúde. Será que isso não pode dar uma informação a mais? E mais importante do que isso, com essa informação a mais, nós não podemos utilizar de uma melhor forma as medidas terapêuticas que nós dispomos hoje em dia. Então, estamos aprimorando as técnicas, utilizando métodos computacionais mais avançados, no sentido de aprimorar essa avaliação. E quem sabe, no futuro, da mesma forma que nós vemos nos pacientes, por exemplo, com doenças do coração ou outros tipos de patologias, monitorização da pressão, do ritmo cardíaco, por que não a monitorização cerebral mais intensiva? Será que isso não vai dar informações para a gente? Então, isso é de extrema relevância e é também isso que nós tentamos, ao pedir o consentimento do paciente, ao pedir o consentimento dos familiares, é também passar essa informação da importância que também eles possuem no desenvolvimento do conhecimento. Eles são as pessoas, os pacientes, os familiares, são peças-chave nesse contexto. Afinal de contas, eu não conseguiria ter realizado a pesquisa
se não fosse pela participação deles, se não fosse pelo apoio que eles me deram. Esse apoio é fundamental. E lembrando que os resultados desse apoio, os resultados da pesquisa, muitas vezes não vão trazer um benefício direto para aquela pessoa naquele momento. Mas nós temos que pensar, às vezes, um pouco no futuro, para alguns amigos, de repente familiares, parentes no futuro. Os dados que nós conseguimos, o conhecimento que nós geramos com esse tipo de pesquisa pode ser utilizado na melhoria do atendimento para pacientes futuros. E é assim que nós conseguimos, é uma das formas que nós conseguimos, então, melhorar o atendimento. Tudo que nós fazemos hoje em dia, tratamentos, reabilitação, tudo foi estudado. E aquelas coisas que provam ter benefício são utilizadas, permanecem sendo utilizadas. Mas para isso, para nós sabermos o que é benéfico e o que não é benéfico, nós precisamos da pesquisa. Só assim que nós conseguimos, então, gerar informação, gerar conhecimento e gerar novas tecnologias que podem ser utilizadas no objetivo final nosso, que é o melhor atendimento ao paciente. Eu queria que, Fabrício, você falasse um pouquinho da tua experiência enquanto você estava nos Estados Unidos. Como é que é fazer pesquisa nos Estados Unidos? Como é que é fazer pesquisa aqui no Brasil? Mas uma coisa a gente já vê, né, que você falou, que a sociedade brasileira, as pessoas, os pacientes que nós atendemos, né, os seus familiares, sempre foram muito participativos aqui no Brasil. Acho que essa é uma característica, acho que aqui no Brasil, de que os pacientes são participativos, querem realmente contribuir, mesmo sabendo que não vão trazer necessariamente um benefício para eles naquele momento, mas não se furtam de participar de pesquisa. Como é que é isso, e de uma maneira geral, que tua experiência nos Estados Unidos, nos centros mais importantes de pesquisa no planeta, né, que é o Harvard, e como é que nós, Brasil, estamos em comparação? Dá para comparar ou não? Nem dá para comparar. Sempre dá para comparar. Eu acho que são realidades diferentes. Então vou falar um pouquinho da minha história. Acho que é sempre legal a gente falar da nossa história. Então eu fiz a minha formação como médico e como neurologista foi lá em Fortaleza, no Ceará. Mas eu sempre gostei de... queria ir além. Eu queria ir além. Então, eu já rodei em alguns locais, né? Então, antes de acabar a minha residência, eu já tinha vindo e morado alguns meses, não aqui em Campinas, mas em São Paulo, estudando alguns aspectos mais específicos da neurologia. Depois, eu fui para Miami, morei durante mais alguns meses em Miami, e lá tive mais contato com AVC, na parte dos cuidados emergenciais, cuidados mais intensivos com pacientes neurológicos. E aí realmente eu fiquei com vontade, de é isso que eu quero fazer. Isso aqui me motiva no meu dia a dia, é o que me dá força todo dia para eu ir feliz para o meu trabalho. Feliz porque eu sei que eu vou fazer a diferença para os pacientes e vou poder estar fazendo a diferença, de repente, no futuro, melhorando o atendimento daquelas pessoas. Então, a partir daí, surgiu a oportunidade de ir para um centro de excelência, que foi a Universidade de Harvard, em um dos seus hospitais, trabalhando especificamente com doença cerebrovascular, me concentrando na área da pesquisa. Então, eu caí de cabeça realmente na pesquisa, entrei a fundo e me aprofundei nos conhecimentos em epidemiologia, em saúde pública. E isso eu me lembro muito bem de um professor na aula introdutória
que eu tive durante o meu mestrado, que ele disse que ia ser uma experiência que iria modificar a vida. E realmente foi. Modificou como eu encaro hoje em dia o atendimento aos pacientes, como eu encaro diversas questões do meu dia a dia. E mudou radicalmente o meu interesse. Nossa, isso despertou tantos interesses. Tanto é que, após acabar o mestrado, eu necessitava de algo a mais, como eu falei anteriormente. E mais importante do que isso, eu acho que fazer pesquisa num país, num centro de excelência, é extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Você tem contato com as mentes que brilham, com as pessoas que estão na fronteira do conhecimento. Mas também muito bacana, muito legal e muito gratificante é você fazer pesquisa com a sua população, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo o atendimento, melhorando o atendimento com o seu povo, com a sua gente. Isso é extremamente gratificante. E comparando os dois centros, realmente a Universidade de Harvard é um centro de excelência, é uma das melhores universidades do mundo, você tem contato com tecnologia de ponta. Mas eu devo dizer que o que eu utilizava lá, em termos de, por exemplo, equipamentos, métodos de análise, nós não ficamos muito distantes, não. Acho que a gente está no caminho. Então, realmente, nós podemos, sim, comparar os dois centros. Eu acho que nós estamos no caminho, nós estamos buscando o desenvolvimento. Mais importante do que isso, nós estamos motivados para buscar esse conhecimento e trazer isso como uma realidade para o nosso povo. Afinal de contas, nós lemos nos livros, lemos os artigos científicos e aquilo muitas vezes fica como realidade distante. Mas não, a gente pode trazer isso para cá, para o nosso povo. As pessoas são culturas diferentes. Os nossos pacientes são pessoas talvez mais humildes. Eu acho que nós somos mais próximos dos nossos pacientes. Eu acho que o relacionamento ele é menos impessoal. Não pior ou melhor, eu diria. Não diferente. Pior ou melhor, mas é diferente. Tudo é diferente. São culturas diferentes. A população que nós atendemos aqui é uma população diferente. E torna-se um relacionamento mais pessoal. Eu, pelo menos, me sinto mais próximo, talvez porque é o meu povo também, das pessoas que participaram da pesquisa, não só das pessoas que participaram da pesquisa, mas dos outros pacientes também que nós temos contato no dia a dia, no atendimento diário. E isso é muito gratificante. É gratificante não só o conhecimento, você adquirir conhecimento é muito interessante, é muito gratificante. Entender como é que as coisas acontecem, como é que as coisas funcionam. Será que você pode modificar a evolução natural de determinadas doenças, determinados problemas de saúde? E, no final de tudo, é poder aplicar aquele conhecimento que você adquiriu, que você se esforçou, que você estudou tanto, e no final das contas, você dizer, bom, eu descobri alguma coisa, eu desenvolvi alguma coisa, e eu acho que eu fiz a diferença para algumas pessoas. Eu acho que isso aí é muito gratificante. Nós estamos chegando aqui no último minutinho, Fabrício. Eu queria que você deixasse um conselho. Acho que a tua história, a trajetória é muito bacana. Acho que tem muitos jovens que estão assistindo e que estão nesse momento, né, de escolha, de tomar a decisão. Eu queria que você deixasse um pensamento seu, um conselho, né, uma sugestão para essa pessoa que está assistindo. Ótimo. Eu acho que nem todos
vão se dedicar à área acadêmica, nem todos vão se dedicar à área de pesquisa. Acho que algumas pessoas, eu sou suspeito para falar, porque isso aí é o meu dia a dia, isso aí é a minha motivação de cada dia, é o que me faz dormir mais tarde para ler um pouco mais, acordar mais cedo, para começar mais cedo, para tentar ir além. Então, eu sou um pouco suspeito para falar. Eu acho que é extremamente gratificante a curiosidade, você tentar descobrir coisas novas e fazer a diferença no cuidado dos pacientes, no cuidado daquelas pessoas que você tem contato no dia a dia. Mas mesmo você que talvez não vá se dedicar à área acadêmica, ter o contato com pesquisa, eu acho que é uma experiência transformadora. Transforma a forma como você avalia o conhecimento, como você julga esse conhecimento, como você aplica, você melhora a aplicabilidade, como aplicar esse conhecimento que você adquiriu no tratamento dos seus pacientes. E mesmo que você não vá se dedicar à área de pesquisa, nunca perca a curiosidade, a motivação de conhecer, sempre conhecer mais. E fazer a diferença para aquelas pessoas que você está envolvido no cuidado. Obrigado, Fabrício. Obrigado a você. Mantenha a tua curiosidade. Fica ligado. Até a próxima no AB Cérebro TV.